Esse é o Tavas, o podcast oficial do Museu das Culturas Indígenas. O Museu das Culturas Indígenas é a nossa Tava. Tava em Guarani pode ser traduzida como Casa de Transformação. Sejam bem-vindos! Olá, Tavas! Eu sou Amanda Serafim Pancararu, comunicadora do Museu das Culturas Indígenas. E no episódio de hoje, o entrevistado será Iriuana Carajá. Iriuana, se apresente pra gente! Meu nome é Iriuana, sou do povo Carajá, lá do norte do estado do Tocantins. Eu moro aqui no São Paulo e trabalho aqui no Museu das Culturas Indígenas. Você é mestre de saberes aqui no museu, né? Gostaria de contar um pouquinho dessa experiência, como foi sua chegada aqui? Aqui no museu é trabalhar com outros parentes. E claro que eu estou gostando muito por essa experiência que eu estou compartilhando, que eu tenho conhecimento das culturas dos povos indígenas do Carajá. E no episódio de hoje iremos abordar sobre o tema grafismos do povo Carajá. E seria inicialmente sobre as pinturas dos recém-nascidos, né, a pintura de urucum. Como é essa primeira experiência da criança com a pintura? Como que funciona para a cultura de vocês, Iriuana? Então, quando a gente recebe criança, recém-nascido, bebê, a parte da família, que quanto a parte da mãe e a parte do pai. E os parentes chega na chegada do crianças. Aí as crianças pintadas com urucuns, para que poder seja lavado espiritualmente e também uma celebração de receber um membro da família, assim. Lindo. E isso acontece tanto com os meninos quanto com as meninas? Tem algum período quando nasce, assim, por exemplo, 3 meses, 4 meses? Tem uma época? Não tem a época, quando nasceu e já vem ganhar essa pintura de urucum. Aí as crianças pintam com esse urucum e para lavar, na verdade. E também para fortalecer espiritualmente. Então, só pra gente entender melhor, após o nascimento, assim, que a mãe acaba de ter o neném em seus braços, aí os rapazes ou as mulheres ou as anciãs, tem alguma pessoa específica que faça essa primeira pintura ou a própria mãe? Tem pessoa específica, como tia ou parente, avó ou avô que escolhe para pintar as crianças. Então tem pessoa específica para pintar crianças, como pegar exemplo dessa pessoa, né? Não é qualquer pessoa que pinta crianças. Que lindo! E também na chegada da criança não só a pinturas, também vem a parte de compartilhar, que a gente usado óleo de babaçu, que para passar no cabelo, né? Também passa cabelo da criança. E o óleo de babaçu seria o quê? Seria para que a criança tenha cabelo comprido e cabelo liso. Antigamente, como a gente lavava a criança de urucum, hoje a gente coloca também nessa questão de que, como a gente tem relação com o não indígena, então a gente coloca a parte que, como sabonete, sabão, só para complementar essa festa. Mas a gente não passa na criança, né? É só para distribuir quem está compartilhando essa celebração das crianças. O urucum é uma fruta que tem uma semente que a gente utiliza como a nossa pintura. E pinturas da fase de criança para a vida adulta, que seria ali entre a puberdade? Tem algum grafismo, alguma pintura específica que é realizado nesse momento dessa transição de idade? Bom, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês essa pintura de criança, né? Quando ele entra a fase, a vida de adulto,
ele tem sua pintura específica, porque quando a criança vem crescendo para entrar nessa fase de a vida de adulto, não tem a pintura assim. Antigamente, né, criança não se pintava tanto, só colocava enfeite para eles e passava um pena de tuiuiu, que é pássaro, é um sagrado para nós. E quando ele entrava nessa festa, nessas rituais, né, aí ele ganhava essa pintura, seria uma pintura de Zenipapo. Aí pinta todo o corpo inteiro quando ele entra nessa fase. Então, essa pintura, na verdade, passa todo o corpo inteiro. A criança pinta, simboliza a espiritualidade do ariranha, que é a ariranha que vive no fundo do água, que é um animal que representa que dentro da água, mas que tem resistente na sua sobrevivência. Então, essa pintura que a gente se pinta de baixo para cima, para que a criança crescer mais rápido, para que a criança ter mais alto também. Por isso que a maioria dos povos Inã são os altos. Com essa pintura representa e vem se pintando de baixo para cima, não para baixo, quer dizer, não de cima para baixo, sempre se pinta de baixo para cima. E isso seria para os meninos e para as meninas? Isso seria para os meninos, quando ele entra na fase da vida de adulto. Aí ganha essa primeira pintura. Iriwana, conta pra gente um pouquinho sobre o que é a pintura quando a pessoa está solteira. O povo Carajá tem pintura, e quanto os homens quanto as mulheres, que eles se pintam pintura específica, como no caso o moço tem sua pintura diferente do que é casado ou que é solteiro. Iriwana, você poderia explicar para os nossos ouvintes sobre a diferença das geometrias em relação ao rapaz e à mulher quando está solteiro ou solteira e quando está casado? Cada rapaz tem sua pintura específica, como quando ele entra na fase da vida de adulto, tem sua pintura diferente, que ele se pinta corpo inteiro. E essa pintura que se pinta e representa as ariranhas, que é a resistência à força das águas. E essa pintura que criança se pinta tem, e é onde se começa. Ela sempre começa de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, quando criança se pinta assim, para que ele crescer mais rápido. Quando passa nessa fase, aí criança ganha a outra pintura. Seria adolescente, idade de 13 anos ou 14. É uma pintura do Bodu. Então, essa geometria que adolescente se pinta muito diferente do rapaz que chama moço. Quando chega nessa fase do moço, ele tem também sua pintura específica, e ele se pinta um traço que faz uma linha dentro da pintura. É muito diferente do outro. Vida de casado ou quando ele está solteiro também ganha uma pintura diferente. Isso seria assim, pinta corpo igual, mesmo do moço, mas só que algum traço muda na parte da pintura. Ah, sim. Então, quando ele está na fase adulta, que ele está casado, a geometria é mais preenchida com o genipapo, a parte interna. Exatamente. Também quando chega a idade certa de idoso, acima de
60, 50 anos, e também sua pintura é muito comum, que ele ganha a pintura de peixes chamado tucunaré. Então, sempre mudando a pintura, questão da idade. Mas antigamente mesmo o povo se pintava, e a pintura significava dos espíritos animais que fica no mato ou dentro do rio. O povo se pintava a pintura do tartaruga, ou tracazá, ou zabuti, que e se representava resistência desse bicho, que eles, para que ele possa ser uma vida mais resistente. Muito obrigada, Iruana, por compartilhar os seus conhecimentos ancestrais do seu povo, do povo Carajá. E agora, para finalizar o nosso podcast, a gente tem a curiosidade aqui do Museu das Culturas Indígenas de saber sobre a festa. A gente tem a curiosidade de aprender um pouco mais, entender o ritual da festa Rotorrocan. A festa Rotorrocan é uma festa tradicional do povo Carajá. É um rito de passagem do adolescente para a vida de adulto. E festa celebrada na aldeia. Nossa aldeia mesmo, como um povo Carajá, que se localiza em 4 estados aqui no Brasil. Estado do Goiás, estado Tocantins, Mato Grosso e Pará. Então, esse povo, cada aldeia realiza essa festa, essa grande festa, para celebrar em rito de passagem de crianças. Agora, para finalizar, você gostaria de deixar uma mensagem para nossos ouvintes, para os nossos tavas? Bom, agora eu gostaria de cantar uma música que é uma música do agradecimento ao povo Carajá. Obrigada, Iruana, por compartilhar esse canto lindo de agradecimento do seu povo, satisfação de você estar passando todo esse sentimento, todo esse conhecimento ancestral para os nossos ouvintes. Me sinto muito privilegiada de estar participando desse momento, né, tão especial aqui no podcast do Museu das Culturas Indígenas. Muito obrigada. É uma honra receber convite de vocês, falar e compartilhar um pouco da minha experiência que eu tenho pela cultura do povo Carajá, no caso o meu povo, o povo Inã, que ainda a gente preserva a nossa cultura. O Museu das Culturas Indígenas é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Organização Social de Cultura Acampo Ortinari, em gestão compartilhada com o Instituto Maracá e Conselho Indígena Timirim, que conta com representantes indígenas do Estado de São Paulo.